PlayStation 1000 grau. Não sabe brincar, não desce pro play. Se você não mora em uma caverna e acompanha as notícias, você deve saber que muito se deu o que falar sobre vendas nos últimos meses com relação à nova geração de consoles. Entretanto, quando se coloca as falácias e narrativas de lado, os fatos mostram que a história é outra. Eu tô vendendo esse processador aqui que é um top de linha da segunda geração da AMD, que é um Ryzen 2700X. Esse processador aqui você já não consegue mais achar novo, e os usados é muito difícil às vezes você conseguir achar um bacana, porque é um processador muito procurado, muito requisitado aí pela galera. Consegue fazer um par perfeito aí com as RTX 3000, 20000, as Radeon também. É um processador top. Eu tô fazendo ele por 1.249. E aí ele vai completo. Se você quiser eu mando com a caixa pra você, o cooler RGB também, que é muito bonito. Agora, se você quer só a CPU, você já tem um cooler que às vezes é até melhor, né, que o que vem com ele, aí eu faço só o processador pra vocês. 1.199 aí me parece que já tá um valor interessante. Isso aqui é preço para ser vendido hoje, tá? Eu tava vendendo na 1.300. Teve vários interessados, só que muitos não tinham placa-mãe compatível, cara. Eu não vou empurrar o negócio pro cara ali sabendo que ele vai se lascar. Inclusive você, manda DM nas minhas redes sociais, pode ser no Twitter, pode ser no meu Instagram. Tá aqui o link das minhas redes sociais na descrição do vídeo. A gente bate um papo, se você quiser até analiso se o seu computador é compatível ou não, belezinha? Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal em mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje nós vamos considerar aqui um assunto que muita gente veio me pedindo durante esses últimos meses e que eu avisei, né? Eu avisei os senhores para que tivessem paciência, porque logo o tempo diria o que seria uma coisa e o que seria outra, pelo menos com base nas informações que nós temos agora. E bom, se você não sabe, o que aconteceu nos últimos meses foi que o Xbox Series teve vantagem nas vendas nesses últimos 2 meses em relação ao PlayStation 5. E essa diferença, embora não fosse gritante, chamou muita atenção, porque a Microsoft está com um console sem absolutamente jogo nenhum. Os seus últimos 2 lançamentos foram apenas no final do ano passado, depois de 1 ano de geração, em que o console ficou sem nenhuma novidade. E já a Sony lançou vários jogos para o seu console, mesmo com 2021 sendo um ano um pouco mais fraco. Em 2022 a Sony retorna aí com força total, né? Já tendo lançado Horizon Forbidden West, temos aí agora o Gran Turismo 7, Forspoken também será lançado, e por fim, Ragnarok, que deverá chegar até o final do ano. Então tudo isso reforça muito a imagem do próprio console da Sony, o PlayStation 5. Como então o Xbox Series conseguiu vender mais que o PlayStation 5 durante esses últimos tempos? Vamos revisar aqui agora todo o histórico com todos os dados aqui na tela para vocês. E aí sim, eu deixo que você chegue à sua própria conclusão. Muito bem, então o que nós vamos fazer aqui é simplesmente analisar as estatísticas em relação às vendas dos consoles, mas antes de nós começarmos a fazer essa análise, é válido lembrar que o próprio chefe da divisão de marketing do Xbox, o tão famoso Aaron Greenberg, deu a mesma moral pro VG Charts. Retweetou, né, um post feito pelo próprio VG Charts falando a respeito das vendas do Xbox Series versus as vendas do 360, por exemplo, dando aí uma enaltecida, né, nesses números, utilizando o VG Charts como fonte. Ou seja, a Microsoft prefere usar o VG Charts do que mostrar os próprios números oficiais. Dá mais moral para os caras do que para ela própria. Então, a partir de agora, esse papo de VG Chutes, ó, aqui nós temos um filtro, né, nesse gráfico que mostra então um período semanal na região global, ou seja, todos os mercados ao redor do mundo, em um prazo de 6 meses até os dias mais recentes, beleza? Se a gente for olhar o histórico, né, de até 6 meses atrás, que foi mais ou menos ali em outubro, a gente vê que o PlayStation 5 estava tendo uma larga vantagem sobre o Xbox. E essa vantagem continuou até aproximadamente o mês de dezembro, né? Ali no finalzinho de novembro, quando bateu ali na semana do dia 27, até mais ou menos aqui na semana do 11 de dezembro, a gente viu que o Xbox vendeu horrores, né? Ele ficou até na frente do próprio PlayStation 5. E depois disso, mais ou menos a partir da semana do dia 18 de dezembro, o PlayStation 5 passou a ter uma retomada, né, nas suas vendas, que durou aproximadamente até o dia 29 de janeiro. Na semana do dia 5 de fevereiro,
foi onde a coisa mudou de figura. O Xbox Series, junto com o modelo X e S, passou a tomar liderança nas vendas entre os dois consoles de mesa do mercado, tendo números que ficavam estranhamente maiores que o PlayStation 5, ou seja, a gente tem uma mudança muito abrupta, né, entre os dois consoles, entre essas vendas, o que ficou muito estranho, porque não faria o menor sentido disso acontecer, ainda mais considerando que no mês de fevereiro foi o lançamento de Horizon Forbidden West, o que deveria chamar mais atenção do público. E nós vemos aqui que o Xbox de fato ficou na frente aí do PlayStation 5 por aproximadamente 2 meses, até nós chegarmos agora nessa última semana do dia 16, onde novamente o PlayStation 5 toma a liderança. Agora, galera, eu não sei se vocês estão percebendo aqui, mas de acordo com o gráfico, nós vemos sempre uma queda muito mais estável do lado do Xbox do que do lado do PlayStation. E existe sim uma razão para isso. Os senhores se lembram que o Xbox teve um curto período de vantagem aqui no final do ano de 2021, que seria equivalente ao outono lá nos Estados Unidos? Pois é, guardem muito bem essa informação porque a gente vai abordar ela daqui a pouquinho. Presta muita atenção no vídeo. Dado esse período, o PlayStation 5 voltou a ficar na frente e somente em fevereiro caiu de vez e não conseguiu se recuperar até esse último momento que nós citamos. E agora sim nós vamos analisar o porquê que isso aconteceu. Foi relatado que um dos integrantes do Xbox Era, que é, né, obviamente um site internacional aí focado em Xbox, afirmou que a Microsoft usou ali a sua grana para conseguir garantir mais chips para quem? Para os consoles do Xbox. Agora, quando foi que isso aconteceu? De acordo com o que ele relata no próprio podcast dele, isso teria acontecido por volta de abril do ano passado, quando ele recebeu uma mensagem que afirmava que a Microsoft teria muitos consoles disponíveis em estoque no outono de 2021. E aí, tá começando a ligar os pontos? Pois é, outono de 2021, né? A gente vai pensar no quê? Justamente naqueles meses que o Xbox teve aquela vantagem. Mas não para por aí. De acordo com as informações que ele mesmo fala aqui nesse podcast, mais ou menos por volta desse tempo, a Microsoft continuaria com estoque consideravelmente alto pelos próximos meses. Confiram aqui ele mesmo falando, galera. Se liga só. I got a DM saying Microsoft's going to have a lot of consoles available this fall. They're going to have a lot, and they did in the end, didn't they? Mm-hmm. Microsoft paid for chip priority. I'm like, interesting. It's like, yep. Microsoft paid for chip priority at the factories, which is why we saw so much more and are still seeing so much more Xbox stock now. Microsoft managed to fill server blades with Series X APUs. They managed to make a Halo limited edition console. And they managed to sell the most Xboxes, as well as look at the stuff they've got now. We're now in April, and they've still got a ton of stuff now. They've been flooding the market with stuff. How do you think they pulled that off? Então aí ele tá falando, né? Mesmo que agora em abril a Microsoft conseguiu encher o seu estoque, ele falou a respeito, né, dela atualizar os seus servidores, colocar a APU do Xbox Series X, do xCloud, por exemplo. Então, chip aí não parece que não está sendo um problema para a Microsoft. Desde quando foi lançado os consoles, pelo menos o Series S, sempre esteve disponível nas prateleiras. E o lado da Sony? Vamos analisar os fatos. Essa notícia aqui saiu em 2 de fevereiro de 2022. Curiosamente, na mesma semana em que o Xbox começou a ter vantagem na questão dos estoques, né? Que foi no dia 5 de fevereiro, como vocês estão vendo aqui. Olha só o que diz essa notícia. A escassez do PlayStation 5 deve continuar devido à escassez global de chips, alerta Sony. E logo aqui embaixo da notícia, se liga só no que a própria Sony fez, né, com relação à expectativa dela para o PlayStation 5, né, que diz aqui que ela elogiou o PlayStation 5 como seu console mais rápido a atingir 10 milhões de vendas em julho do ano passado, mas os problemas de fornecimento significam que agora ele vendeu menos unidades do que o PlayStation 4 ao mesmo tempo. Só a gente usar aí o tico e teco e imaginar como é que pode o console que foi recordista da Sony em atingir 10 milhões de vendas começar a perder para o seu predecessor, que tinha menos jogo no lançamento. Não faz o menor sentido. Além disso, a gente já viu relatos de vários lojistas aí ao redor do mundo falando a respeito
dos estoques do PlayStation 5 e do Series X. E se vocês bem se lembram, uma das coisas que eu falei para vocês, teve um vídeo muito curioso que eu fiz aqui no canal, que foi de uma lojista que afirmou que o estoque do PlayStation 5 vendia horrores, né? Em questão de minutos, ele praticamente já zerava. Enquanto que o estoque do Xbox Series X, que estava lá inclusive na GameStop, que é uma rede de lojas gigantesca lá nos Estados Unidos, estava lá parado, né? Levava dias, semanas, conforme ela mesma diz aqui, esses malditos estão aqui no meu estoque por 2 semanas. Mesmo que o interesse do público seja menor pelos consoles do Xbox, pelo que a gente supõe com base aqui nos dados, a disponibilidade maior do console permite que o público que procure ele consiga colocar as mãos nele com mais facilidade do que o público que procura pelo PlayStation, porque é uma questão de matemática. Você pode ter 1 milhão de pessoas que querem aquele mesmo produto, enquanto que do outro lado só 500 mil querem. Só que a diferença é que desse lado aqui tem 100 mil unidades do produto, então das 1 milhão de pessoas, só 10% vai conseguir meter a mão no videogame. Enquanto que desse lado, mesmo que tenha menos pessoas querendo, tem 200 mil unidades. Ou seja, quase 50% das pessoas que querem esse console vão conseguir meter a mão. E no fim, quem vendeu mais? E aí entra outro exemplo que eu quero dar pra vocês aqui, que inclusive foi até uma resposta que eu fiz num post aqui no Twitter, de um rapaz que tava perguntando, mas será que não é uma vergonha, né? O PlayStation 5 tá passando por isso aí, sendo que ele tá com mais jogos e tudo mais. E aí eu tirei, né, um print do próprio link que o cara postou dizendo que nesse momento o PlayStation 5 tava em estoque na Amazon. E ao clicar no link, tá aí, o PlayStation 5, no mesmo link que o cara tinha postado, nesse mesmo momento, tava em primeiro dos mais vendidos da Amazon. Olha lá quando que vai aparecer alguma coisa do Xbox na tela. Em quarto lugar, que tá perdendo até para controle de DualShock 4. Então é isso, galera. Esses eram os dados que eu queria levantar aqui com vocês, né? A gente fazer um estudo aqui. Espero que vocês tenham apreciado o vídeo crítico a respeito do assunto. Se você concorda aí, não se esqueça de deixar o seu comentário, ou por que você concorda, ou se você discorda. Mas deixa o seu like que já vai ajudar pra caramba. Não esquece, beleza? Eu conto aí com você. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.